Olá para você que está assistindo o nosso canal, eu sou João Pedro Atem, eu que ministro as aulas de Biologia do nosso projeto Revoltados Indignados, esse é o meu canal que você está vendo. E hoje eu estou trazendo aqui uma aula que não é seguindo as outras aulas, essa daqui é meio que um resumo das minhas aulas de Biologia. Como se vocês sabem, se vocês estão vendo esse vídeo depois, mas a gente está no dia 23 de outubro, nessa semana, na segunda semana, eu finalizei o assunto sobre botânica e agora eu estou fazendo aqui um resumão para vocês, esse vídeo aqui separado, um resumão sobre o reino plantar, sobre a botânica em si. Nessa aula vamos abordar os principais filos, gimnospermas, angiospermas, briófitos e etc. E também vamos abordar a questão da histologia dos seus tecidos. Não iremos abordar fisiologia porque a aula mais recente de fisiologia foi na segunda, então acho que isso fica desnecessário. Mas eu vou deixar o link da descrição dessa aula ou vai aparecer um izinho agora na tela por aqui, algum izinho avisando que vai dar dessa aula de fisiologia. Ela é bem curtinha, bem de boa, sobre hormônios e tudo mais. Bom, antes de começarmos a aula, vale lembrar que nós temos um Instagram e também nós temos o nosso site. No Instagram publicamos nosso calendário semanal, agendando as aulas e tudo mais. Também lá avisamos, caso tenha alguma aula extra ou não tenha aula em um dia, nós avisamos isso com antecedência para vocês, caso ocorra algum problema. Lá também publicamos na verdade, nós avisamos que o site foi atualizado, está tendo conteúdo. Toda semana nós atualizamos o site com conteúdos, com slides, PDFs, mapas mentais e etc. E videoaulas de outras pessoas ou mesmo nossas próprias que a gente faz. E no nosso canal a gente publica todas as nossas aulas gravadas aqui, né? Então é isso. Então segue nosso Instagram, vai estar aqui na descrição. Salve nosso site para você não perder nenhum conteúdo e também conhecer um pouco sobre nós. E também se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo aqui, né? Publicamos aulas toda semana, segunda, quarta, quinta e sexta. Terça-feira não. E às vezes temos 2 aulas por dia ou mais, podemos até mais, entendeu? Então podemos fazer isso daí. Bom, então vamos começar. Biologia, reino plantae. Bom, aqui eu preparei um slide que, né, é um slide bem diferente que eu encontrei no site, né? Aqui eu vou disponibilizar para vocês. Aqui você pode iniciar aqui todo o site, todas as partes aqui, tendo botânica aqui e tudo que vamos abordar nessa aula, né? Então vamos aqui para botânica. Temos o início da botânica, as características gerais. Bom, botânica, no caso, é a ciência que estuda as plantas, né? As características gerais em suas células, e seus seres, é que eles apresentam células eucariontes, então apresentam núcleo e organelas. São autotróficos fotossintetizantes, então produz fotossíntese, todos eles. São multicelulares, os seres, não existe nenhum que é unicelular. Eles apresentam embriões dependentes da mãe. Como assim? Para quando ele vai crescer, alguns seres como a samambaia, no processo de reprodução, quando ele vai crescer, ele meio que tem um organismo materno retirado da mãe, que é meio que para sustentar ele, basicamente, quando ele vai crescer, né? Basicamente. Apresenta parede celular de celulose, lembrando que nos seres vivos apresenta 3 tipos de parede celular: a de quitina, a de celulose e a de peptidicliano. A de quitina apresenta nos fungos, a de peptidicliano apresenta nas bactérias e a de celulose nas algas e nas plantas. Okay? E alga não é planta, já vou explicar aqui no lado. Bom, apresenta a reserva energética de amido, diferente dos animais, que é de glicose, no caso de açúcares e etc. Apresenta tecidos verdadeiros, ele apresenta tecidos, órgãos, como tecido de sustentação, preenchimento ou tecidos de condução de seiva, por exemplo, que a gente vai abordar nessa aula também. A fecundação acontece internamente. Bom, as plantas vão descendo das algas verdes, que em torno de 15 milhões de anos atrás existe uma alga verde que evoluiu e gerou um tecido verdadeiro e evoluiu, basicamente. A gente sabe disso por conta de algumas coisas, por exemplo, clorofila B, que aparece nas plantas, e a celulose.
E ocorreu o que? Claramente aconteceu a adaptação do ambiente terrestre, né? Porque já que ela é predominantemente aquática, né? Então teve que haver adaptações. Teve a evolução de desenvolveu tecidos como epiderme e cutícula, que cutícula e epiderme serve para meio que impermeabilizante, impedir perda de excesso de água. E também o embrião é multicelular maciço, né? O embrião é maciço. É bem interessante isso. E aqui nesses botões vamos passando, vamos para cá. Temos aqui as briófitas. Bom, as águas evoluíram de águas verdes para briófitas, que são os seres mais arcaicos, os mais antigos que temos. Em biologia, não é certo você falar que um ser é mais evoluído ou não. Um ser é mais arcaico, é mais antigo, primordial, no caso. Briófita, no caso. E não são menos evoluídos, afinal ele ainda existe, né? Então não existe esse negócio, ok? Das briófitas, houve o que de evolução? Os tecidos, houve a questão dos tecidos verdadeiros, órgãos, etc. Também a parte onde eles foram adaptados para o ambiente terrestre. Mas ainda são dependentes da água. Por exemplo, aqui está avisando depende da água para reprodução e também para sobreviver, já que eles vivem em ambientes muito úmidos e sombreados. E não pode viver em um local muito quente, no caso. Eles são avasculares, ainda não apresentam vascultura de seiva. Eles são muito pequenos, por conta disso, por conta de não ter vasos, eles são muito pequenininhos. Aqui, tipo assim, é um tamanhozinho de um musgozinho. Aqui. São pequenas e delicadas, não possuem raiz, caule nem folha. Então, por isso que eles são bem, como eu disse, são arcaicos, são bem antigos, porque ainda se assemelham muito a algas, só que por conta de ter tecido já diferencia totalmente. E a fase gametófita é a dominante. Neles tem duas fases, a gametófita e a esporófita. A esporófita é a parte onde vai se reproduzir, a gametófita é onde ele está crescendo ainda, onde está se desenvolvendo. Nas briófitas, a fase dominante é na gametófita. Passando aqui, temos aqui, como eu falei, a fase esporófita, gametófita. Esporófita, essa parte de cima aqui, que é toda essa parte de estrutura aqui de cima. Que aqui vamos ter o quê? Vamos ter a cápsula aqui em cima, onde nela vai liberar os esporos, vão ser feitos os esporos, onde acontece as meioses para se produzir os esporos, né? Aqui embaixo vamos ter o cauloide, que é a espécime variada de caule, né? De caule. Aqui vamos ter o filóide, que é a espécime variada de folha. E aqui embaixo, aqui não deu para mostrar, né? Mas aqui é o rizóide, que é a espécie variada de raiz, né? Bom, aqui temos aqui um ciclo, onde o esporófito vai gerar o esporo, do esporo vai gerar o protonema. Protonema é meio que antes de ser gametófito, né? Protonema. No caso, essa parte aqui que ele é dependente do organismo materno, né? Protonema é um organismo do esporófito. E vai gerar o gametófito, que é essa parte grande, né? E aqui tem outras coisas também. Aqui vamos ter no caso, as células reprodutoras, né? O arquegônio é que vai produzir a oosfera e o anterídeo vai produzir o anterozóide. Então, o arquegônio seria, um caso, o organismo feminino e o anterídeo, o masculino, basicamente. Entendido? Ok. E aqui nós temos a importância desses músculos. Sphagnum, que é uma espécime de musgo, de briófita, né? Faz a retenção de água e é usado para antisséptico, né? E também nós temos conservação de costas. Esse conservação de costas acontece mais com plantas maiores, com raízes, né? Nem para as raízes são sempre muito pequenas, mas ainda conserva um pouco, né? Contra a erosão, etc. Deslizamento de terra, isso daí. Eles são indicadores ambientais, então tipo assim, se o local... É como se fossem os líquens, os fungos. Se o local não tem muita poluição, significa que... Se o local não tem musgo, significa que não tem muita poluição. E também são uns primórdios, também são da cadeia alimentar, né? Os primeiros da cadeia alimentar. Passando aqui, temos aqui as pteridófitas, a evolução das biopteridófitas. O que trouxe as pteridófitas? O exemplo de pteridófitas é samambaia. Olha que legal. Nas pteridófitas foi desenvolvido raiz, caule, folha, né? Tudo isso. Elas são maiores, foram as primeiras plantas a ser vasculares, né? Mas ainda são dependentes da água. Questão de viver em locais sombreados e úmidos. Então, se depende da água também para reprodução. No caso, eu acho que eu não falei, mas o anterozoide, que é meio que o gameta
masculino dos anterídeos, dos seres masculinos, eles dependem do flagelo, eles têm que andar na água para poder se reproduzir e chegar na planta feminina, né? Que tem a oosfera, no caso. Caracteres gerais. Essas são as primeiras plantas vasculares. Não formam ainda sementes, só não formam ainda as sementes. Vivem em locais úmidos e sombreados. Muitas são epífitas. Epífitas são alguns seres que vivem em cima de outros, né? Como uma comunidade, entre aspas. E a fase esporófita é a dominante, então ele vive mais na fase esporófita. Uma coisa aqui que eu tenho que falar aqui é uma classificação assim, ó. Bom, os 4 filos mais importantes das plantas tem uns quais são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Das briófitas, só as briófitas tem uma classificação são embriófitas, que no caso são seres que têm embrião, que no caso são todos os seres que têm embrião. As pteridófitas, e junto com as outras 3, formam as plantas vasculares. Quando eu chegar nas outras, eu vou falar o resto, né? Então, embriófitas são todos que apresentam embrião, né? Pteridófitas começa a ter plantas vasculares, que tem base com todo o ciclo. Como tem aqui a organização corporal e também a importância aqui. Como é a organização corporal das samambaias? Aqui nós temos aqui, como eu falei, temos as folhas, temos o caule, temos a raiz e aqui, uma coisa interessante, os esporos das samambaias, eles ficam atrás das folhas, chamados de soros. Quando estão na fase esporófita, gera essas estruturas chamadas de soros, que vão produzir os esporos, ficam atrás das folhinhas, olha que interessante. Isso vai auxiliar na reprodução, né? Faz a reprodução. Importância deles. Eles são plantas ornamentais, decoração. Podem também ser plantas utilizadas para medicina, alimentação e associação com cianobactérias. Essa associação com cianobactérias pode ajudar no ciclo de nitrogênio da planta. Isso é mais para assunto de ecologia, né? Passando aqui, temos as gimnospermas. Essa aqui é uma parte muito importante. Por quê? Gimnospermas foram as primeiras plantas a ter sementes. Com isso, ela gerou outra classe, que são plantas com sementes, né? Plantas com semente, que é gimnospermas e angiospermas, que é apenas sementes. Eles também foram os seres que conseguiram dominar totalmente o ambiente terrestre, não sendo mais dependente da água em termos de reprodução. Mas ela vai ser dependente da água para sobreviver, claramente, como nós. Mas não precisa mais da água para poder se reproduzir. Eles também desenvolveram o grão de pólen, que substitui o anterozoide, né? O grão de pólen vai ser basicamente o gameta masculino dessas plantas, né? A partir dos gimnospermas, vai ser o gameta masculino. Eles geralmente vivem em ambientes frios, como os pinheiros, aqui no caso é um pinheiro do Pará, né? No caso. Mas também, geralmente, os pinheiros que a gente vê em Natal, coisa assim, é um exemplo de gimnospermas. Aprendem vascultores, claramente, né? Isso aqui é muito mais desenvolvido, afinal eles são uma estrutura muito maior, né? Os tecidos deles são bem mais desenvolvidos, tem um tronco em si, já a samambaia é um ser bem mais delicado, né? E eu vou falar aqui a estrutura, quando chegar em histologia eu vou falar aqui como é essa estrutura deles, né? Apresentam órgãos verdadeiros, claramente. Fiz a conquista total do ambiente terrestre, como eu falei. A semente é o óvulo fecundado. A semente basicamente é o óvulo fecundado, né? Que a semente vai ser basicamente um embrião que vai gerar outro ser. E o grande pólen é o gameta masculino. Ok. E essas sementes são nuas, porque não apresentam frutos ainda. Porque a função do fruto é basicamente seduzir um animal, um predador, né? Para comer aquela fruta, né? E assim ele poder dispersar mais sementes em outros ambientes, né? E assim aumentar, proliferar mais seres da espécie. Bom, a sua importância. Eles são plantas ornamentais, servem para lenha, que lenha pode fazer papel, móveis, várias coisas, como aqui, temos aqui móveis aqui. E pode servir para alimentação, como a pinha, que pode servir para muito para alimentação, né? Com seus óleos e resinas, pode ser utilizado para a produção de remédios e até mesmo perfumes, né? É interessante isso. E passando aqui, nós chegamos em angiospermas, que são os seres mais diversificados. Por que os seres mais diversificados? Bom,
esses seres desenvolveram flores e frutos, então eles vão ser muito mais diversificados, várias espécies, né? Assim. Eu esqueci de falar outra coisa. Nos gimnospermas, existem árvores que podem chegar até 100 metros, né, de altura, como as sequoias. Isso é bem interessante. Eles desenvolveram muito para chegar até nessa altura. Muito interessante isso daí. A cadeia geral dos gimnospermas, essa é a maior diversidade de todos os filos. Apresentam pólen, sementes e vasos contores. Então apresentam todas as evoluções que tivemos, né? Então, recapitulando aqui. De todos os filos, eles são embriófitos, que aprende embrião. Ok. Dos briófitos até os pteridófitos, eles vão ver o quê? Vasos condutores, correto? Correto. E caule, raiz e folha. Dos pteridófitos até angiospermas, eles são plantas vasculares, que aprendem vasos condutores de seiva. E das pteridófitas até gimnospermas, o que evoluíram? Veio semente, grão de pólen e semente. E das gimnospermas até angiospermas são plantas com sementes, só são esses dois filos. E na evolução deles veio flores e frutos nas angiospermas. E angiospermas basicamente tem todas as evoluções que tivemos das plantas. Isso é muito legal. Então, qual a função das flores e dos frutos? As flores é para polinização, para polinizar mais o grão de pólen para outras áreas, né? Diversificar mais, tipo assim, mais seus pólens. Frutos é a dispersão da semente, vai dispersar a semente, como eu expliquei ali, por meio da fruta, né? Aquela parte carnosa que é comível, né? E passando aqui, não tem organização corporal. Eu acho que no vídeo vai ficar meio borrado aqui, mas eu vou tentar falar direitinho para vocês. Eu não consigo achar uma foto melhor, então me desculpem. Bom, o gineceu, ele é feminino, né? Tem por causa do ovário, ele vai ser a parte feminina. E o androceu vai ser a parte masculina, né? Vai soltar o grão de pólen, basicamente. Grão de pólen. Uma curiosidade. Para que serve? Porque a flor serve, tipo assim, a flor, ela é colorida por quê? Para atrair animais, abelhas, animais beija-flor, ou até mesmo morcego. Já vamos falar sobre isso. Serve para atrair eles, essas cores vibrantes e até mesmo o cheiro, o aroma delas, serve para atrair esses seres para poder ter a polinização. Basicamente, essa é a única função, né? Única função. Na antera vai ser produzir os grãos de pólen, no óvulo vai ser produzido o ovário vai ser produzir os óvulos, que é a oosfera, né? Basicamente. Então também as pétalas, né? A corola, temos as pétalas, calício, sépalos, que são essas folhinhas aqui na lateral. Temos aqui a polinização. Bom, a polinização, qual a função dela? É o transporte do pólen da antera até o estigma, né? Do gineceu. Então, transporte do pólen do angiceu até o gineceu, basicamente. Aquele exemplo de flor é uma flor feminina, né? A flor feminina não, é a flor monóica. O que é monóico e o que é dioico? Monóico são seres que só tem um sexo, basicamente, na espécie toda. É uma espécie que só tem um sexo, então, tipo assim, são todos hermafroditas. Dioica são espécies que apresentam dois sexos, né? Todos eles têm dois sexos e variam, né? No caso, aquela flor é monóica. Aqui podemos ter exemplo de dioica e monóica, mas no caso não é muito bom a flor ser monóica e ficar usando seu próprio pólen para poder se reproduzir, se assim não vai ter variedade genética. Então o que eles fazem? O ciclo de deixar maduro e produzir os pólens e os ovários, os óvulos, né, é diferente para não ocorrer esse problema. Então assim eles conseguem os agentes polinizadores conseguem pegar o pólen e mandar para outras plantas, né? Mas caso não aconteça uma reprodução, eles vão se reproduzir hermafroditamente para, né, poder progredir, né? Bom, com isso acontece essa polinização, acontece a recombinação genética, né? As flores atraem os polinizadores, como falei, com cores vibrantes e etc, né? E também pode ser polinizado nem com animais, né? Mas tipo assim, pode ser polinizado com água e vento. É bem raro, mas pode acontecer. Mas o mais famoso é com animais.
que pode ser classificados em quê? Entomoficia, que são polinizadores com insetos, no caso da abelha, que é muito famoso. Ornitofilia, que é com pássaros, como beija-flor. E quiropterofilia, que é com morcegos, que também isso acontece. E também temos outro, que é, como eu falei ali, que é a autopolinização, que são hermafroditas, seres monóicos, que pode acontecer essa expulsa de autopolinização, né? Mas como eu disse, eles não preferem fazer autopolinização para não ter esse mesmo ser, né? Continuando, aqui é um extra, né? Mas eu quis colocar aqui, que é os frutos. Os frutos, eles podem ser divididos em frutos pertenocápicos, que pertenocápicos é um negócio bem interessante, porque são frutos onde, em sua semente que tem dentro dele, não acontece fecundação. Então o que acontece? Ele não apresenta frutos, olha que interessante. Seus ovos, eles não fecundam, né? E acaba que não desenvolve sementes. Então, basicamente, um fruto, como pode dizer, são óvulos abortados, porque esses óvulos meio que morreram e não fizeram a reprodução. Um exemplo dele que temos aqui, que é quem mais deixa eu carregar, que é a banana, né? A banana é bem famosa, porque ela não tem semente, que é uma reprodução sem fecundação, né? Aqui nós temos os frutos carnosos, que temos dois tipos, que é a baga e a drupa. A baga, que temos aqui, são frutos com várias sementes, como no caso da laranja. E a drupa são onde a casca da semente é fundida a um endocarpo. Mas o que é endocarpo? É mesmo, eu esqueci de falar para vocês. O fruto, ele é composto por isso daqui. Temos o epicarpo, que é a casca da fruta, né? É a casca que envolve dela, que é a parte que é dura, né? Que não se come. Temos o mesocarpo, que essa é a parte carnosa, que é suculenta, né? Suculenta. E temos o endocarpo, que é meio que uma estrutura aqui que fica em volta da semente, né? Em volta da semente que protege ela. Um exemplo de drupa que tem aqui é o abacate. No caso, a casca da semente é fundida ao endocarpo. Então, a semente em si funde o endocarpo e forma esse caroço enorme. Que esse é o motivo do abacate ter esse caroção aí, né? Basicamente. Bom, e antes de continuar, tem uma diferença entre frutos e frutas. Que basicamente não tem diferença, é a mesma coisa. Só que tá. Fruta é utilizado para frutos onde o mesocarpo é desenvolvido sendo suculento, né? Como maçãs, abacaxis, banana, abacate, coisas assim. Mas frutos na biologia são seres que se desenvolvem, né? Tipo assim, são estruturas que têm sementes, né? São estruturas que têm sementes. A estrutura carnosa, mesocarpo, endocarpo, epicarpo, que tem uma semente no meio, que ela é fecundada, né? A única exceção são frutos partenocápicos que não acontece fecundação, né? Ok. E temos também aqui frutos secos, como eu falei, como arroz. Que esses seres, basicamente, eles não têm o mesocarpo não é desenvolvido. O mesocarpo é fibroso, coriáceo, né? Coriáceo, né? Duro, né? Então não é desenvolvido o mesocarpo. E um exemplo dele é o arroz que temos dele, né? Arroz, temos também feijão, vagem, legumes, que tem vários exemplos deles, né? Então isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Agora temos o pseudofruto. E qual é a diferença de fruto para pseudofruto? Bom, o pseudofruto, ele nasce de uma flor. Basicamente isso. De uma flor. E nasce de flores. Onde apresenta também vários ovários, né? Vários ovários dentro dele. Então apresenta vários ovários, né? Pseudofrutos, eles não são frutos totalmente, né? Por conta disso que são várias florzinhas, são várias flores, ou uma flor só que se junta e forma esse fruto, né? Só que fruto não nasce assim, né? Então, quando se nasce de uma flor, é chamado de pseudofruto, que não é um fruto verdadeiro, né? Basicamente. Onde ele pode ser simples, compostos ou infrutescências. Infrutescência já explico o que é. O simples é que se originam de uma só flor. Com exemplo dele, que vai trazer aqui, né? Que é o caju, ou maçã, ou pera. Basicamente, na maçã, se você comer a maçã, né, você vai perceber que tem no caso, o miolo, né, da maçã lá dentro, ou da pera também.
Aquela estrutura é o fruto. O de fora é só extra, né? A estrutura mesmo que lá é o fruto, basicamente, lá dentro. O caju, o fruto de verdade é aqui, é nessa sementezona aqui. O resto é só para atrair predador, entendeu? Então aqui não é fruto de verdade. Fruto tá aqui fora. Como é que tá? O mesocarpo, ele se desenvolve tanto, só que assim, acaba que a semente ela vai para periferia, né? Vai saindo e basicamente o mesocarpo fica aqui, essa estrutura toda. E sendo que a semente é para estar dentro do caju. É muito interessante isso daqui. Temos também o composto, que são vários ovários juntos, que um exemplo deles é um morango, um moranguinho, né? Cada sementezinha é um fruto, basicamente. Ou a junção dele é um fruto só. Entendeu? E também temos a infrutescência, que está escrita errada. Me desculpa quando eu mandar esse PDF para vocês, esse slide para vocês, não vai estar errado. Eu vou ajeitar isso daí, me desculpa. Está escrito errado ali. Infrutescência, o que acontece? Flores pequenas, elas se juntaram e formaram um pseudofruto, porque acabou que, tipo assim, ela não consegue desenvolver um fruto sozinha. Então, o que era mais fácil? Juntar todas essas pequenas que não conseguem desenvolver um fruto sozinha e formar um fruto gigante. No caso, é o abacaxi. Cada espinhozinho aqui do abacaxi é uma florzinha que se desenvolveu e formou um fruto. Isso é muito interessante, né? E o exemplo dele é abacaxi e amora, né? Uma coisa interessante também é que você comprar abacaxi hoje em dia, se for no mercado, abacaxi hoje em dia, ele não tem... é muito difícil de encontrar semente nesse abacaxi, né? Porque foi feita tipo uma seleção artificial, onde acabou que eles conseguiram criar um abacaxi onde a semente não fica nessa parte carnosa, no mesocarpo. Fica na coroa, nessa coroa aqui do abacaxi. Então a semente está aqui dentro, entendeu? A semente está aí dentro. Aqui é só o mesocarpo. É tipo uma coisa, é tipo um negócio do caju, né? Mas se você pegar um abacaxi com semente, ele é bem raro e não é bem raro, né? Mas ele é nativo da região, basicamente. Ele não é industrializado, entre aspas, podemos dizer assim. Ok? Ok. Passando adiante, nós vamos para os principais grupos dos angiospermas, que é uma coisa muito importante que você tem que aprender, né? Que temos os monocotiledôneas, as monocotiledôneas, e temos as dicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas apresentam uma semente com uma cotiledônea. Cotiledônea é a estrutura que vai dar origem às primeiras folhas, basicamente. Nas monocotiledôneas apresentam folhas com nervuras paralelas, que aqui são essas folhas assim, que tem essas nervuras assim, né, paralelas, ou paralelineveias, basicamente é assim que se fala, está aqui na tela. Os feixes liberinhosos do caule, vocês são liberinhosos no caule difuso, apresentam feixes liberinhosos. No caso dos feixes liberinhosos, é onde vai ter o xilema e o floema. No caso dele, é difuso, no caso não tem ordenação, né? Onde tem um xilema e tem um floema, né? Quando eu falar sobre histologia, você vai entender, né? Mas por enquanto eles são difusos, eles são aleatórios, né? Apenas flores trimeras, que são flores múltiplas de 3, então as flores deles vão ser só múltiplos de 3, basicamente. 3, 6 ou até 9 pode ser. O fruto tem 3 carpelos, que carpelos basicamente carpelos é uma estrutura que vai dar o tipo do fruto, basicamente. E as raízes são fasciculadas ou cabeleiras, sem ausência de um câmbio. Essas raízes, elas são tudo cabeleiras, são tudo, não tem uma junção, não tem uma coisa central que junte de todas, né? Pronto. Agora nas dicotiledôneas, apenas 2 cotiledôneos, né? Que é a estrutura que vai gerar, a estrutura que vai dar origem às primeiras folhas. As folhas com nervuras são ramificadas, né? Não são paralelas, são todas ramificadas assim, comum, né? Você encontrar uma folha assim. Feixe liberinal do caule é ordenado, então tem uma ordenação entre o xilema e o floema, os vasocondutores de seiva. As flores pentameras ou tretameras, que basicamente são múltiplos de 4 ou 5. Raízes apresentam 5 carpelos, dando o tipo de fruto, e as raízes axais têm raízes axais ou pivotantes, que tem a presença de um câmbio, que são assim, tem um câmbiozinho no meio, tipo assim, unido todos, né? Isso é bem interessante. Passando agora, vamos estudar agora histologia, vamos estudar os tipos de tecido das plantas. Bom, isso pode ser separado em 2 tecidos, meritemáticos e adultos. Os meritemáticos são os tecidos embrionários, onde não tem diferenciação, não tem função, né? Então são indiferenciados o nome.
Aí, tipo assim, a raiz, as células deles apresentam pequenos vacúolos, múltiplos vacúolos em sua célula, e um núcleo grande, né? Essa é a mesotemática. Já os tecidos adultos apresentam células adultas, né? Essas células já são permanentes, esse tecido é permanente, essas células já têm uma função, já são diferenciados, né? Então, e na mesotemática elas fazem mitoses constitutivamente, né? Nos adultos, eles diminuem essa tanta fase de mitoses, né? Porque não precisam mais, já que são diferenciados, então precisam fazer mitoses consecutivamente, né? Fazer outras coisas. As células deles apresentam um vácuo grande, né? E núcleo pequeno. É assim que aparece. E também aparece, ele tem dupla camada, duplo parede celular. Que isso já diz que são adultos, né? Basicamente. E temos aqui os tecidos mesotemáticos, ou embrionários. Temos aqui meio que um mapa mental, coisa assim que eu fiz aqui. Um designzinho. Os tecidos mesotemáticos primários, nós temos as protoderme, que aqui dermatogênio não é utilizado, mas eu vou utilizar mais protoderme. Que protoderme é um tecido que vai dar origem à epiderme, como eu falei no começo, que é um tecido que reveste todas as células, né? Meristema fundamental é basicamente um tecido que vai dar origem a três tecidos muito importantes, que é selêmica, parênquima e esclerêmica. Esses tecidos vão estar relacionados à sustentação e revestimento, sustentação e preenchimento celular, ok? Ok. Nós também temos um procâmbio, que vão ser um tecido que vai gerar o xilema e o floema, os tecidos condutores de seiva, né? E aqui embaixo a gente tem esse tecido aqui, mas aqui não é utilizado, né? Daqui eu acho que é um erro aqui, desculpa aí. Aqui não tem, mas ok. Aqui embaixo nós temos tecidos mesotemáticos secundários, né? Secundários. Aqui temos o câmbio e o felogênio. O câmbio é tipo o procâmbio, só que tá. Esqueci de falar um negócio. O procâmbio ele vai gerar o xilema e o floema primário. Já o câmbio vai gerar o xilema e o floema secundário. Ok? A tira de letra. E o felogênio ele vai dar origem ao suber e à feloderme. Que suber é uma estrutura que vai gerar casca, né? Vai casca. E o feloderme é a estrutura que vai estar junto a nele, ajudando nisso, né? Ok. Chegando aqui, nós temos tecidos adultos ou permanentes, né? Nós temos tecido de revestimento ou proteção. Temos a epiderme e o suber. A epiderme é gerada pelo protoderme, né? Que é um tecido vivo. O suber é um tecido morto, que é gerado pelo felogênio. Ele é tecido morto, é a casca da planta. E a epiderme fica acima da casca da planta, reveste ela toda, né? E ela é transparente. Outra informação. Temos os tecidos de sustentação. Temos o colênquima e esclerênquima. O colênquica é um tecido vivo, e o esclerênquica é um tecido morto. Os dois são gerados pelo meristema fundamental. E eles são tecidos relacionados à sustentação. Ok? Ok. Temos o tecido de condução de seiva. Temos o xilema e o floema. O xilema é basicamente um tubo de condução de seiva bruta, só que ele é todo morto, ele é oco por dentro. O floema, ele também é oco por dentro, só que ele tem células auxiliares que ficam na lateral que ajudam nele, né? Que deixam ele vivo. Nós temos também um tecido de preenchimento, ou parênquimas. Que parênquima, que é gerada pelo meristema fundamental, são estruturas que vão ser responsáveis apenas por preenchimento, né? Que tem vários tipos aqui. Quando chegarmos lá, eu vou falar sobre cada um. Passando aqui, nós vamos ter o tecido de revestimento, que no caso é pela epiderme. Vamos falar que é a epiderme. A maioria são variantes da epiderme. Aqui temos as papilas, que ficam, no caso, na pétalas das rosas, né? Então a papila, então essa coisa de ficar muito macia, né? As pétalas. E também lá onde geralmente óleos na flor, né? E óleos e o cheiro, o aroma, né? O aroma nela. Temos os tricomas, que é essa estrutura aqui, que ela serve para proteção de animais herbívoros, porque pouquíssimos animais comem plantas que têm tricomas, porque fica ruim na boca, também a maioria pode ser até venenoso, né? Venenoso. Isso protege contra a radiação solar, contra a desidratação, ajuda na absorção de líquidos e usa na defesa, como eu falei, que tem glandulares, tem triconglandulares que vão gerar até veneno, né? Na planta, como a urtiga. Temos também os acúlios. Os acúlios são esse daqui. Acúlio não é espinho, tá? Espinho é diferente. Espinho a gente tem na laranjeira. Aqui pode ter na roseira,
Temos acúlios. Acúlios são um variante do espinho, só que eles são gerados pela epiderme. Eles são diferentes porque eles são muito fáceis de ser retirados, né? Por exemplo, a rosa, ela é muito fácil de ser retirada dos espinhos, porque muitas pessoas compram rosas sem espinhos, né? Muito fácil de se retirar, né? E agora nós temos o estômatos, que são estruturas que fazem a função de respiração celular. Então, vai fazer a troca gasosas para a planta. Essas estruturas vão estar nas folhas das plantas, né? E também temos o ritidoma, que é um variante do súber, que ele também vai ajudar muito na parte de troca gasosa. O que acontece? A casca ela vai se trocando, né? Como a pele de um réptil, vai se trocando a pele, a casca no caso. E assim tem um ritidoma, que acaba criando buracos onde eles ajudam na entrada de gases, né? E esse é um variante do súber, né? Da casca da planta. Passando aqui, nós temos tecidos de preenchimento, no caso é o parênquima. O parênquima é responsável pelo preenchimento vegetal. Nós temos exemplos de aquíferos, que armazenam água, no caso das plantas xerófitas, que são as plantas que no caso são os cactos, né? Plantas que no ambiente que ela vive não tem pouquíssima água, né? Temos os aeríferos, que são plantas onde guardam bolsas de ar. No caso, essas bolsas de ar e as bolsas de água são tudo utilizadas no vacúolo, né? Onde guardam essas águas ou ar, né? No aerífero, ele guarda ar. Nos aquíferos, guarda água. Um exemplo disso de aerífero é a Vitória Régia, né? Onde ela tem que boiar, né? Então ela precisa de ar dentro de suas bolsas, dentro de seus vacúolos. Temos o parênquima clorofiliano, que faz a clorofila, né? Que está nas folhas, está preenchendo as folhas, né? Para fazer a clorofila. E temos também os amilíferos, que são o jamido, no caso da batata doce. Que ela é toda rígida, que o negócio é toda dura, né? Dura assim, que é tudo amido, né? E esse amido é guardado nos plastos, ou que pode ser chamado de amidoplasto. Existem vários tipos de amidos, dependendo das plantas ou vegetais, coisa assim. Existem vários tipos de amidos, cada um muda o nome, né? No caso desse amilífero, os plastos deles é chamado de amidoplastos. Ok? Ok. Passando aqui, nós temos o tecido de sustentação, que é a colênquima e a esclerênquima. A colênquima, ela vai dar flexibilidade, né, à folha, no caso ao pecíolo. Pecíolo, não é pecíolo não, é pecíolo, que é essa estrutura que sustenta a folha com o caule, né? O que acontece? Na vértice entre contatos de suas células apresenta um reforço de celulose, que isso dá a colênquima, né? Isso dá a colênquima, que vai dar flexibilidade a essa estrutura. E esse colênquima, em vez de dar flexibilidade, vai dar rigidez à planta, que é um caso da pera ou maçã. Ela é dura por quê? Ela é dura e rígida por quê? Esse colênquima é um tecido morto. Então, em suas células, entre suas vértices, assim, entre seus contatos, suas células, apresenta um reforço em vez de celulose, apresenta um reforço de lignina. Lignina acaba que vai reforçando e dá uma rigidez, né? Só que acaba que interrompe o contato de duas células, das células vizinhas. E esse contato acaba que essas células morrem. E acaba que o esclerema morre, vira um tecido morto, né? Que vai dar apenas a rigidez na planta. E também essa lignina está muito presente nos túbulos de xilema, né? Então, falando em xilema, nós temos o tecido de condução. O tecido de condução nós temos o xilema e o floema, que são gerados pelo câmbio, né? Ou procâmbio, dependendo do tipo de xilema e floema. Bom, o xilema ele é um tecido morto, onde ele vai conduzir a seiva bruta. Então, de baixo da raiz até as folhas, de baixo para cima, ok? Isso é de boa, né? Falta tanto seiva bruta, que vai ter água, nutrientes, sais minerais e etc. Bom, ele é todo oco, não apresenta nenhum material citoplasmático, né? E por isso que ele fica morto, né? Por conta disso. Já no floema, ele apresenta tipo esses discos aqui, que é placa crivada, né? Tem a placa crivada.
Entre cada placa crivada, nós temos um elemento de tubo crivado, que é basicamente isso, que é um citoplasma, né? É um citoplasma, uma bolsa de água, grande citoplasma, sem organelas ou núcleo. Bom, mas como é sobrevive? Na laterais temos essa célula companheira que fica fixada, né, entre cada placa crivada, né? Onde né, vai ser produtor de glicídios, vai produzir nutrientes para sustentar, sustentar essa parte daqui do citoplasma, para conseguir sobreviver, né? E o floema, por isso que ele é vivo, né? É um tecido vivo que vai transportar a seiva elaborada. Com isso, ele vai transportar vários locais a ser elaborado por vários órgãos da célula, vários tecidos, para sustentar eles, né? Ok. Então é de cima para baixo, das folhas até a raiz. E o ciclo reinicia. Bom, eu não falei sobre fisiologia nessa aula aqui, mas aqui está um vídeo, como você pode ver aqui, sobre fisiologia vegetal, onde lá você vai ficar sabendo sobre hormônios e movimentos celulares. Eu não botei aqui para não ficar muito acumulado, muito assunto nesse vídeo, eu quero deixar esse vídeo um pouco pequeno, né? Por mim vai ser grande ainda, vai ser uns 40 minutos, né? Mas vamos deixar ele pequeno, tentar deixar um pouco pequeno. Então, você pode acessar esse vídeo por aqui, esse é o nosso canal. Aqui vai ter um ícone com a playlist de todos os meus vídeos de biologia, que você pode ver também. E aqui você também pode acessar o canal pelo slide. Bom, eu quero agradecer a todos que viram esse vídeo até aqui, a todo mundo que está aqui. Esse slide vai estar disponível no nosso site, então você já pode acessar ele pelo link da descrição aqui. E também pelo próprio slide você pode acessar nossas outras redes sociais, também no nosso site, mas você também pode acessar aqui no slide, é muito interessante isso daqui. Temos YouTube, Instagram e segue todas as redes sociais, para você ficar tudo apurado em todos os nossos conteúdos, atualizações do nosso projeto. E muito obrigado para você que está vendo todos os nossos vídeos, acompanhando nosso projeto. E se você é novo, seja bem-vindo ao nosso projeto Voltar Indignados. Nós damos aulas de segunda, quarta, quinta e sexta, assuntos de biologia, história, português e física. Toda semana, todas as aulas. Às vezes publica mais aulas num dia, às vezes não publicamos uma aula no dia certo, mas a gente sempre tenta pagar essa aula para você não ficar sem conteúdo, né? Então, muito obrigado por você vir até aqui. E siga em todas as nossas redes sociais, como eu falei. E é isso, galera. É isso. Até mais. Tchau.